No atual momento, nós estamos rodeados de muitas informações. Quando elas chegam até nós, como elas chegam? Como considerar que aquilo que você recebeu é verdadeiro ou é falso? É sobre isso que hoje nós vamos bater um papo com o Thiago, com o Maurício, que são dois jornalistas que convivem diariamente com as informações e com essa disseminação de conteúdos e que geram muitas vezes e têm gerado muitas polêmicas, mas eu diria mais, elas têm provocado uma desordem social, uma desunião, elas têm provocado um distanciamento de famílias. Como combater isso? Como podemos nos certificar que aquilo que recebemos é verdadeiro? E aí, Thiago? Então, Marisa, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o Maurício, E fake news tem feito um estrago bastante pertinente nos dias atuais, E como você falou, tem quebrado às vezes amizades de anos, Tem até quebrado o relacionamento de famílias, E simplesmente às vezes por uma discussão que é baseada em uma mentira que alguém inventou, E as pessoas acreditam fielmente que aquilo é verdade, Então, acho que é um papo bastante interessante para a gente ter, porque nem todo mundo que passa fake news para frente ou acredita nas fake news são pessoas que estão conscientes que aquilo é uma mentira. Não, elas realmente acreditam que aquilo seja uma verdade. Então, você pode receber isso do seu pai, você pode receber isso da sua mãe, do seu melhor amigo, pessoas que você considera pessoas de bem, pessoas que você confia. Então é muito importante que a gente realmente esteja conversando sobre isso para esclarecer como que funciona a fake news, por que é tão importante, por que ela é tão eficaz, porque ela tem dado resultado para quem tem criado as fake news, Então é importante a gente bater esse papo hoje sobre isso. O Escuta ABC tem muito essa intenção, de nós podermos descortinar, como tu dizes, as coisas são às vezes repassadas por pessoas que são ligadas afetivamente conosco, elas recebem uma, duas, três vezes. Isso tudo tem a ver com o algoritmo também, Maurício? Exatamente. Numa democracia tão jovem, enquanto a nossa, eu diria que hoje o principal problema do nosso país e do mundo são as fake news, Elas afetam muitas famílias, Elas destroem famílias, O nosso país ele foi governado, recentemente por fake news. Então, as fake news, elas são profissionais e elas são um projeto de poder que altera o próprio poder, Você foi vítima de fake news aqui em Balneário Camboriú, Marisa? Não tá só lá em Brasília não as fake news, elas estão aqui, nos nossos olhares, Como é que foi, para você aqui na cidade? Na Câmara de Vereadores e particularmente no movimento de discussão do Plano Municipal de Educação, inúmeras representações e mentiras sobre a vereadora Marisa, como a vereadora das pautas ruins, a vereadora do gênero, mas especialmente algo que me afetava particularmente era a vereadora destruidora de família. E isso foi repetido tantas vezes em centros religiosos, também nas redes sociais, e que criou uma barreira com pessoas que não tinham uma intimidade, E como eu sou professora, e professora a longa data, sempre lidei com as famílias de modo muito ético, e sempre trouxe para a política essa questão da minha vivência, Não é uma invenção, da vivência do que a gente defende, da inclusão, das pautas da democracia, Então, um momento extremamente difícil, E difícil muitas vezes de combater, como disse o Maurício, E hoje a gente precisa de uma legislação, o mundo conclama, Não é uma questão do Brasil, é de Balneário, é do mundo também, É como nós precisamos criar mecanismos para combater isso. Isso, Na verdade, assim, eu sou desenvolvedor de sites, então eu trabalho há 20 anos fazendo sites, trabalhando com internet, Eu brinco que eu faço site desde quando a internet era só mato, Não tinha nada para... As pessoas nem acessavam o site, eu já estava fazendo. E nos últimos anos, uma área que cresceu bastante e eu me especializei foi no marketing digital,
né? Então, trabalhei com marketing em muitas empresas, anúncios, lançamento de produto e tudo mais. E as fake news, elas vêm com a mesma base psicológica, né? Com a mesma, vamos dizer assim, com as mesmas ferramentas ali psicológicas para que consiga persuadir as pessoas a determinada reação, né? Então, por exemplo, toda fake news, ela tem o que eu chamo de 2 pilares, né? Que é o pilar, primeiro, de desacreditar a mídia convencional, né? Então, não importa o link que você tem ali do jornal tal que falou, não importa se passou no Fantástico da Vida, no Jornal Nacional, o que for, não importa, porque aquilo ali não é confiável mais. Né? Mas o que passa a ser confiável então para essas pessoas? É aquilo que elas recebem no WhatsApp, né? E o segundo pilar que eu digo é a parte de conspiração, principalmente agindo em algo que para ti é um valor quase que sagrado, assim, né? Que é mexer na família, que é mexer na fé das pessoas, né? Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, que te chamaram de destruidora de famílias, quem que quer votar em um candidato que é destruidor de família? Quem que quer votar num candidato que vai fazer mal para minha família? Exato. Né? Então é onde eles trabalham em cima disso. Aí, não, mas é mentira. Eu vi no tal notícia que aquilo ali foi desmentido. Não importa, qual é o link? Aí isso daqui não, isso daí é o que querem que você acredita. Né? Então sempre vai para esse lado e é trabalhar em cima dessas estratégias. E daí, como é uma estratégia de marketing digital, ela ataca e opera 100% no digital, né? Como eu falei, trabalho fazendo sites. Hoje é muito fácil de fazer um site sozinho. A pessoa entra lá num blog A ou B, ou cria um WordPress ali e sai fazendo um site de notícia como um site até profissional, né? Então, tecnicamente, qualquer pessoa consegue criar hoje um site de notícias. Então, você não pode confiar, por exemplo, no link que você viu, você clicou, não, é um site de notícia que eu estou vendo. Tá, mas que site é esse? Quem é o jornalista que escreveu? Ou quanto tempo tem esse site? Qual é a credibilidade de quem está escrevendo? Qual é a apuração, a fonte? Né? Tudo isso é muito importante. Então, não é só porque parece que é verdadeiro que é verdadeiro. Como o Maurício falou, né? Os fake news hoje são profissionais. Né? Ainda mais agora que a gente falou aí de 8 anos para cá, né? E popularizou muito as fake news ali depois da eleição do Trump, principalmente, né? Que onde explodiu realmente isso. A gente está agora, nascendo na era da inteligência artificial, entendeu? Aonde não vai ter só, digamos assim, não vão existir fake news só no uma notícia falsa sobre você ou sobre qualquer candidato. Vão existir vídeos. Com a sua voz. Com o seu rosto. Né? Vão ver você falando ali, entendeu? Vai ter tua voz no áudio do WhatsApp. Então, cada vez mais, se num print de internet isso já é tão difícil, já fez um estrago tão grande, né? Imagina, então, quando tiver um vídeo da pessoa falando, um áudio, onde você vai dizer, não, isso é fake news. A pessoa vai dizer, não, mas eu estou vendo ela falando isso. Né? Então, é um assunto muito sério, porque isso tem destruído não só os relacionamentos, como a gente falou, mas tem custado a vida de pessoas, né? Exatamente, Então tá aí a pandemia que recentemente nos ensinou sobre isso, né? Os hospitais aí em colapso no Brasil, o SUS, né? Não tendo mais para onde pedindo socorro, superlotados os hospitais e gente falando na rua que não, isso daí é exagero no jornalismo. Eu ia lembrar exatamente do quanto é perverso, né, se lembrarmos da pandemia, da questão do antigo presidente, né, desdenhando das mortes, dizendo que era uma gripezinha, e como aquilo foi se transformando numa força. Exato. E a gente perdeu, né, milhares de vidas que não precisariam por conta do atraso da vacina, da descrença. A questão das vacinas tão perversa, né, que hoje a gente tem que recuperar. Tem déficit hoje, né? Muito grande do Brasil, né? Que era a referência, né? Também vacina. E é importante também a gente pensar, Maria e Thiago, o quanto que as fake news elas atingem a economia. A gente está aqui do lado de uma das maiores tragédias ambientais do mundo, né? No Rio Grande do Sul, né? Muitos moradores aqui dessa cidade, eles são gaúchos, né? Elas são gaúchas. E o quanto que muitas famílias foram prejudicadas
por mensagens falsas, né? Uhum. Demonizaram o Estado, né? E- Literalmente. Exato. As fake news, né, mataram muita gente. Uhum. É importante a gente pensar nisso também. E, inclusive, é uma tragédia que foi anunciada com muita antecedência, Pela ciência, prevista pela ciência. Universidades ali. Né, antecedência, exatamente, com conhecimento científico. Me parece que a fake news também, ela atinge isso que o Maurício diz, o conhecimento científico. Aquilo que às vezes parece tão lógico, você ir conferir um dado, uma informação, olhar a fonte, que fonte é essa? As pessoas não têm tido essa possibilidade, até porque começam a olhar a notícia pela manchete e repassam, né? E isso eu não falo muito distante muito dos nossos relacionamentos, né? Essa questão da ciência também é outro exemplo de desacreditar e descrédito de uma fonte confiável, né? Como você falou da vacina ali, né? Muita gente fala assim, não, mas essa vacina aqui, ela é importante por causa da... Não, isso daí eles estão querendo... É um controle de natalidade. Inventar alguma coisa, estão querendo matar as pessoas, né? Na pandemia eles falavam, né, que eles queriam matar os idosos, né? E daí o que as pessoas pensam? Vai recorrer para onde se tu não pode recorrer à ciência, né? Exato. Então não tem... É muito complicado, assim. É um retrocesso, É um né? retrocesso muito grande e ao mesmo tempo é uma situação que a gente está enxergando, que é uma fake news, muito delicada de como reagir a isso. Entendeu? Porque qualquer coisa que eu for te mostrar que é verdade, a verdade, a pessoa vai desacreditar, vai dizer que não. Nós temos hábito, Thiago, muitas vezes aqui na minha família, de nós recebermos, por exemplo, de algum familiar, de buscar a fonte, fazer o contraponto. Isso leva bastante tempo para fazer, mas é como tu diz, a segunda etapa da informação, ela também, agora já virou até muitas vezes, é fake news. Quando uma coisa já olha, dizem, é fake news, porque realmente está difícil de nós convencermos, ou não é convencer a pessoa, ela usar a lógica, a consciência, né? A criticidade para ler uma notícia. Então, talvez estou aqui pensando que falta uma educação que seja mais crítica para a população como um todo, falta uma lisura muitas vezes que eu vejo, inclusive dos meios de comunicação. Parte de uma mídia que não é profissionalizada, que ela está a serviço de determinados grupos, né? E é uma interferência na vida direta das pessoas, nos relacionamentos, na ciência e no resultado político, né? Definindo eleições, elegendo pessoas que exatamente fazem parte desse conjunto de pessoas que promovem fake news. E se encontrou também na comunicação, né, um mundo sem lei, né? Talvez a nossa profissão, Thiago, seja a única profissão, né, no mundo que não tem regulamentação, né? Né? Qualquer um faz, e não tem problema, né, nenhum nisso. Só que é o seguinte, a consciência, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Porque é o seguinte, a comunicação, ela atinge a saúde das pessoas, né, a vida das pessoas, o bolso das pessoas, e principalmente, né, a segurança também, né? Então a gente precisa levar isso, né, muito a sério, né? As fake news também, elas operam com bolhas, né? E essas bolhas, elas são muito poderosas, né? As igrejas são exemplos disso, né? Sim. Né? E tu lá dentro é um exemplo que não é fake, né? Exato. É um exemplo do bem. Exato, Assim, dentro da psicologia no marketing, né, tem dois experimentos que eu acho bem interessantes, né? Um é chamado de efeito de mídia hostil, que foi feito da seguinte forma. Foi, se não me engano, em 82, né? Eles teve ali um massacre de Israel sobre a Palestina, alguma situação assim, que foi depois considerado pela ONU como um genocídio que aconteceu, né, do ataque de Israel com os palestinos, e daí se pegou alunos e separaram eles em 3 grupos de uma universidade. Tinham aqueles que não estavam sabendo muito bem o que estava acontecendo, né, que estavam muito antenados às notícias, aqueles que apoiavam Israel e aqueles que apoiavam a Palestina, né?
E o resultado desse estudo foi, aqueles que não estavam muito antenados, pegaram as notícias que estavam passando no jornal da época e mostraram para eles a mesma reportagem, os 3 grupos separados, né? O grupo que estava ali mais ou menos informado, eles acharam que as notícias foram imparciais, assim, foram informados que tinham que informar, né? E os demais grupos, cada um achou que puxou sardinha pro outro lado, né? Tipo assim, quem apoiava, porque a notícia estava falando sobre o massacre, né? Estava criticando o massacre. Então, quem apoiava Israel ali achou que a notícia estava parcial, tinha interesse pro outro lado e não sei o que e tal. E o outro lado achou que estava ok porque estava falando do que eles acreditavam, que eles defendiam. E uma outra experiência foi uma chamado efeito Dr. Fox, que foi o seguinte: eles pegaram daí uma universidade e separaram em 2 grupos, 2 classes, meio que parecidas. Aí eles contrataram um ator. O ator foi dar uma palestra para uma turma. Com muita energia, né? Ele chegava, falava com bastante autoridade, gritava e bastante empolgado e tal. E para a segunda turma ele falou o mesmo conteúdo, só que de uma maneira super contido, né? O tom de voz linear e tudo mais. Aí perguntaram para as 2 turmas o que eles acharam. A turma que ele estava ali com mais energia falou que não, deu para ver que ele entende bem daquele assunto, é uma pessoa que tem autoridade sobre aquilo e tal. E o outro falou assim, foi legal, mas parecia que ele não sabia muito sobre o que estava falando. A didática, né? A questão, né? A didática. Exato. Então, se tu for ver assim, por exemplo, fake news na política, né? Se tu parar para observar, a extrema-direita, ela sempre utiliza um discurso como? Não é um discurso contido, é um discurso até meio agressivo, assim, né? Impositório, assim, sabe? E às vezes eu escuto assim, alguém falando e tu pensa, a pessoa não falou nada do nada. Falou e não disse nada. Aí tu pergunta pra uma outra pessoa que já tá tendenciosa a apoiar aquele discurso e fala, tu viu como ele lacrou, como ele calou a boca do fulano, do ciclano, não sei o quê. Então não é só o que está sendo dito, mas a maneira que está sendo dito, né? E naquele primeiro estudo que eu falei ali da mídia hostil, né, do efeito de mídia hostil, ali também fala sobre a desassociação cognitiva, né? Que é o quê? Eu gosto do fulano de tal, do candidato tal. Então tudo que eu estudo sobre ele, de uma certa forma, eu já recebo meio condicionado, né, que a gente fala do viés de confirmação, né? Eu quero, realmente, então, Maurício concorda comigo? Não, então, beleza, vamos conversar mais sobre isso. E depois eu vou falar com a Marisa, até eu estava conversando com o Maurício, né, já vai, confirmando aquilo que a gente está falando. E, contrapartida, o oposto disso é o contrário. Eu vou chegar para você e vou dizer, não, mas olha aqui, esse daqui, não estão falando que esse é o candidato da moral perfeita, o não corruptível, não sei o que e tal, mas olha isso aqui. Não gosto do que você está mostrando. A pessoa não está nem prestando atenção naquilo ali, entendeu? Então, é irrelevante aquilo que você está mostrando. Por quê? Porque ele não vem pelo viés de confirmação. Então, automaticamente, ela vai ouvir você e vai falar alguma coisa. E o fulano, que não tem nada a ver com o que você está falando, entendeu? Né? Tipo assim, e tal situação, né? Por quê? Porque no final, a pessoa não tem como responder o conteúdo que tu está mostrando ali, então ela vai para esse lado da conspiração, do discurso da fake news, né? Então é bastante complicado o diálogo nesse sentido, né? E utilizando muito também essa política do medo, né? E não existe sentimento mais potente do que o medo. Porque o medo ameaça, aquilo que o Thiago dizia, ameaça a sua família e a forma como faz isso. Mas essa coisa da linguagem, que é o que diz e como diz, né? É muito ligado, eu vejo às vezes assim, aqueles jargões, né? Vou usar um exemplo que eu acho que pega na sociedade e é perverso. Bandido bom é bandido morto, né? Então, um jargão que trata qualquer erro da sociedade, ou quando você olha,
quem são os meninos que estão sendo presos, Por que estão sendo? Por que estão sendo presos, o que aconteceu. Aqui a gente tem muito da questão das pessoas em situação de rua. Então, a ideia que se passa o tempo inteiro, e aí vem de políticos que estão no poder, é que ele é culpabilizado por aquilo. Está ali porque quer, né? Que a gente tem que mesmo botar para fora da cidade, não conviver, porque a convivência vai me prejudicar. Então, vejo que isso tem a ver também no que a gente diz, uma comunicação que ela tem sido muito eficaz e perversa, né? Então, e as campanhas políticas, elas estão tomadas por isso, né? E aí, muitas vezes eu ouço muitos amigos e também penso nisso, como uma pessoa que você considera sensível à primeira vista, ou você conhece ela a longa data, generosa, uma pessoa que é inteligente, como ela foi cooptada, eu diria, por esse sistema. É complicado. Os princípios do mal, né? Que a gente vê, né? Os princípios do mal, né? Aquelas figuras que a gente não consegue acreditar e que produzem políticas, às vezes, muito maléficas, né? Numa a gente tem consequências. Né? E, assim, né? Como eu fui criado dentro da igreja, né? Evangélica e tal, meus pais são missionários e tudo mais, né? Meu pai já faleceu, minha mãe é missionária. E eu tive lá no primeiro mandato ali do Bolsonaro, por exemplo, que ele se elegeu, e foi muito baseado ali, foi uma campanha em cima de fake news, né? E quando eu fui conversar com meu pai a respeito disso, né? E ele é uma pessoa, tipo, é um grande exemplo para mim, foi um grande exemplo para mim como homem de caráter, homem de Deus e tudo mais. Então é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pelas convicções dele, né? E ele, tipo, tava ali, pô, mas por que tu tá defendendo o outro candidato e tal? Aí eu falei, tá, mas por que você vai votar nele? E daí tudo que ele me falou foram fake news, né? Coisa que a gente sabe que não é verdade, né? E eu fui mostrando pra ele, pai, mas isso aqui não é verdade, olha aqui, não sei o quê. E pra ele a parte mais difícil foi de quem ele recebeu aquilo ali. Que era, no caso, tinha sido o pastor, tinha sido lá pessoas que ele considerava anos como pessoas importantes na vida dele. E tipo assim, não, mas o fulano não ia mandar um negócio desse se fosse mentira. Aí eu falei, tá, mas entenda que o fulano também recebeu isso de alguém que ele não mandaria para ele, né? Então é uma corrente isso, entende? Tipo assim, eu vejo assim, o quanto é delicado isso, porque daí parece que no fundo alguém é o autor disso, alguém criou isso na maldade para que para que enganasse as pessoas. Só que quem você recebe não é a pessoa que criou, você recebeu no grupo da família, você recebeu no grupo de amigos, no grupo, né? Da igreja e os grupos que deveriam ser de confiança. Essa questão. São de confiança. Só que daí entra naquela assim, mas todo mundo pensa assim, que é a bolha social. Exato. Que você falou, né? Que isso com as redes sociais, eu acho que isso, a gente vive essa crise de fake news por conta das redes sociais, por isso que antes não tinha tanto, né? Por quê? Porque ela cria bolhas sociais, né? Você torce pro Corinthians, eu vou vendo no Instagram, todo mundo torce pro Corinthians. Todo mundo acha que o Corinthians é o melhor time do Brasil, entendeu? Mas é porque eu sou corintiano, né? E assim, então, com aquilo que a gente está acessando. Mas, Thiago, quando tu diz alguém que criou, eu não acho que é só maldade, há um projeto por trás. Com certeza. E é um projeto de poder. Uma produção muito boa. Muito. E é profissional, né? É intencional, né? A gente viu agora, né? Isso. Nessas investigações das fake news, nós vimos agora um grande esquema, né? Agora vou te contar um case, então tu vai ficar impressionado. Que é o seguinte, na última eleição que a gente teve presidencial, né, teve debate político e estava lá debatendo o Lula, os outros candidatos e o Bolsonaro. Em certos momentos, talvez você vai lembrar disso, o Bolsonaro chegava e falava que ele era o presidente, na história do Brasil, o presidente que menos desmatou a Amazônia. Sim. É um absurdo. E ele falava, pode procurar no Google quem foi o presidente que menos desmatou a Amazônia.
eu peguei meu celular e eu pesquisei no Google. Presidente, que eu fiquei curioso, é óbvio que não é ele. Né? Tipo, a gente viu as notícias do desmatamento e tudo mais. Eu bati no Google, que foi a palavra que ele usou, procure no Google. Dá um Google aí. Ele não falou assim, procure na internet. Ele falou, procure no Google. No que eu pesquisei, estava lá um link patrocinado, o presidente que menos patrocinou. Isso. É um projeto. A Amazônia foi Bolsonaro. Entendeu? Aquilo ali é um projeto de milhões investido. Então existe muito recurso por trás disso, a qual, por exemplo, a própria Google se beneficiou. Né? Então por isso que a gente fala hoje sobre leis anti-fake news e tudo mais. Isso é uma coisa muito complicada, entende? Porque a gente está falando não só de um candidato, não estamos falando de uma indústria que se beneficia com isso. Né? Que tem interesse. Exato. E me lembrei também, imaginar que políticos que são contrários a legislações e mecanismos que combatam a fake news já é um indicador para você. Pera aí. É o sujeito que quer se beneficiar da mentira. E é o sujeito que vai se eleger com base na mentira. Só que entra a conspiração. Exato. Que eu falei. Porque qual é o discurso? Isso aí é censura. Né? Daí eles dão um outro nome para eles. Não estão dizendo assim, a gente quer liberar para todo mundo poder mentir. Eles estão querendo dizer que isso é uma estratégia da esquerda para tentar censurar o discurso de liberdade. Aí daqui a pouco eles estão censurando o pastor de igreja. Aí daqui a pouco estão censurando como que você tem que cuidar do seu filho. E daí, aí isso que eu digo, aí mexem em áreas sagradas na vida das pessoas. Elas ficam desesperadas. Né? Ela diz, não, imagina, eu não poder... Não foi esse o discurso? Que o Lula ia fechar a igreja? Agora, quando a gente está pensando, então, nós temos uma indústria, nós temos uma intenção que ela é econômica, que está por trás de um grande sistema também de alta tecnologia. Nós temos setores dentro das igrejas, particularmente as neopentecostais. Nós temos representação política, nós temos uma mistura entre política e religião. Nós temos uma pauta de costumes que para mim representa a Idade Média. Eu falo Idade Média, de novo, a falta de avanço da ciência, das tecnologias, os civilizatórios e fogueiras. E eu vejo isso com muito espanto, com muita... para as gerações que virão. Ela tem impacto hoje, mas para as gerações que virão, se isso não for cerceado. O que é que você, Thiago, no meio que você vive, tanto da tua experiência como pastor, dentro dessas comunidades e como jornalista, como uma pessoa que é altamente qualificada nas redes sociais, nessas tecnologias, que saída nós temos aí? Qual o caminho? Exato. Né? É complicado, né? Só um comentário, né? É que eu vou fazer o comentário porque depois eu apanho, né? Você me chamou de pastor, né? E eu não sou pastor. Não. Sim. Então, corrige. Não, eu digo assim, não é a primeira vez que você me chama assim, né? E eu até comentei outra vez. Olha, uma vez, 2 vezes, é o máximo. Thiago não é pastor. Eu recebo com muito carinho, né? Mas só falo isso porque depois vão dizer que eu tô te falando que eu sou pastor. Então, né? Carinhosamente chamado de pastor. É uma fake news. É uma fake news. Não, mas assim, eu acho isso realmente muito complicado. Falando do universo que religioso que eu fiz parte, né? Que é como falou da neopentecostal e tal, né? E até, tipo assim, chega a ser contraditório, porque, por exemplo, a igreja pentecostal, a neopentecostal é uma igreja que ela tem um discurso muito missionário, né? Então, tipo assim, desde criancinha a gente aprende a orar para que os outros cristãos possam ir em países onde não existe liberdade religiosa, né? Então, tipo assim, para poder ir lá na Coreia do Norte, não sei o que e tal, onde muitos missionários morrem, né, tentando levar aquilo que eles acreditam e tudo mais, né? E ao mesmo tempo, a gente vive num país que tem uma liberdade religiosa, né? Então cada um pode crer naquilo que quer. Nós temos um Estado laico,
E a gente tem vivido um retrocesso muito grande em relação a isso. Por quê? Um discurso, não, vamos respeitar todo mundo, né? Quero ter o direito de falar daquilo que eu acredito e tal. Aí quando você está no lado, de certa forma, da maioria até, aí você começa a oprimir as outras, né? E como muitos falam, a minoria que exclui a maioria. E aqui não é, aqui é uma cidade do Senhor Jesus, e não sei o que, né? Então é bastante complicado esse discurso, essa dualidade que existe, né? De que e eu acredito que as fake news elas têm potencializado isso muito, né? Porque acaba que as pessoas acreditam nisso, que tipo assim, a outra religião, ela é uma religião que não faz bem, que faz mal para as crianças, né? Então, tipo assim, é uma fake news que ela age não é só na política, mas acaba sendo em toda a sociedade, né? Desde a questão de bairrismo, questão de região, eu digo, né? Questão na política, questão de cultura, né? Hoje, tipo, se alguém faz determinada dança, determinada música, ou faz determinada, sei lá, uma aula de capoeira, uma coisa, nossa, aí já não pode, porque é de tal religião, não sei o que e tal. Então acaba sofrendo com essas questões que, por ignorância, acabou dividindo, né? E essa, de novo, democracia exige a diversidade religiosa, exige a compreensão do que é o Estado laico, que hoje para mim está totalmente dominada por esses setores, né? Só olhar para as nossas câmaras de vereadores, quais são as representações. Não que não deva ter representação, mas quando ela é totalmente dominada e aí um discurso que ele é religioso e não do ponto de vista legal ou da ciência, aí você perde toda a essência do que é o trabalho público, né? A essência do que é o trabalho público. Eu passei dentro da Câmara só para, nesse contexto de ver o quanto isso impacta. Por exemplo, em todo aniversário da cidade você tem o casamento coletivo. O casamento coletivo, ele é patrocinado pelo município, é o casamento no civil. A celebração religiosa é uma questão se os casais aceitam ou não. Mas havia uma interferência de um grupo religioso que não permitia, por exemplo, o casamento de duas moças que haviam se inscrito, o casamento homoafetivo. Mas não estava em pauta a questão religiosa do ponto de vista da função do município, do Estado, porque se discutia uma união permitida pela legislação. Sim. No entanto, o governo tensionando, né? Então, e aí, Pablo, eu acho bem interessante o que você diz, essa ideia que se passa do que é maioria, do que é minoria. A gente está falando de quantitativo, a gente está falando de representação de todas as pessoas e assegurar isso, né? Assegurar isso é extremamente importante. E aí o que se reporta sobre isso? A ideia da imagem, do que é que eles vão, daquelas pessoas, o que elas estão entendendo, o que elas levam para dentro dos seus espaços religiosos, de novo, não é verdade. Então eu acho que cada vez mais como nós precisamos nos apropriar, que eu sei que o conceito de verdade, ele pode ter muitas, a gente pode pensar o que é verdade de fato para mim ou para você, está muito dependente do horizonte que eu tenho, das informações que eu tenho. Então a responsabilidade de todos nós me parece que é instrumentalizar para que a gente possa ver as coisas por várias perspectivas e fontes confiáveis. Que fontes são essas e como é que a gente pode, então, que dicas você daria aí para a gente fechando essa partezinha do nosso podcast sobre não erre, ou procure errar menos quando você faz as suas escolhas. Particularmente, eu tenho muito cuidado quando eu vou mandar uma mensagem que eu recebo, quando eu vou ler aquilo que eu recebo. Então, que cuidados você assim, daria também algumas dicas? Hoje eu acho assim, quando eu tenho até por ser uma pessoa que trabalha com internet, com esse tipo de coisa, então eu tenho por hábito assim. Quando eu vejo que alguém publica em algum grupo, WhatsApp, alguma coisa, até num story, alguma coisa, que eu vejo que
provavelmente fake news. E quando tu começa a verificar, a ter o hábito de verificar, tu começa a ver que existe uma estrutura. Quando tu olha a tua notícia, tu já diz, não tá dizendo quem falou, não tá dizendo o dia que foi publicado, sabe? Tipo assim, elas têm tudo com um formato, assim, aí tu já desconfia. Aí tu vai pesquisar, normalmente, assim, eu vou dizer que praticamente de 10, 9, eu pego o título que tá ali, eu bato no Google e a primeira notícia já diz que é fake news. Entendeu? Não é uma coisa difícil de se achar. Então esse é um movimento... Exato. Então, tipo assim, aí entra aquela, eu tenho, pra mim, é uma missão pessoal, assim, eu vejo uma fake news, eu tenho que dar a oportunidade da pessoa de mostrar o lado da verdade. Se ela vai acreditar, não vai acreditar, se ela vai dizer que eu tô errado e não sei o quê, o problema dela. Aí eu parto dali diante por ela. Às vezes as pessoas dizem, poxa, obrigado, eu não sabia, eu vou apagar e apago. A maioria das vezes não, a maioria das vezes a pessoa, é aquele negócio, né, que a gente falou da dissociação cognitiva, de que ela quer acreditar naquilo ali, e tudo que ela não quer, tudo que aquilo ali é mentira. Então ela só te xinga e fica por isso também, né. Mas hoje, assim, então, o meu conselho, assim, para quem quer ter responsabilidade na internet, eu acho que esse é o termo, responsabilidade, né? Porque eu penso assim, a pessoa que publica algo na internet que não é verdade, ela está dando aval daquilo ali, aquilo que a gente falou antes. Recebi do fulano e a pessoa considera aquilo. Então, eu sei que tudo aquilo que eu estou publicando no meu Instagram, que eu estou mandando no grupo do WhatsApp, as pessoas não estão só recebendo aquilo, elas estão recebendo aquilo de mim. Então elas estão colocando um aval meu naquilo ali, como se eu estivesse atestando que aquilo é verdade. Então, que a pessoa seja responsável, né? E que ela procure. No Google, hoje tem muitos sites que a gente consegue verificar de verificação de fatos ali, que é muito fácil, né? Então que ela procure e que ela consiga não colaborar com isso, né? Porque por mais que num certo momento é aquilo que ela quer acreditar por algum motivo, por algum viés que ela recebeu ou faz parte, em algum momento aquilo vai fazer muito mal para ela, né? Como a gente falou ali da pandemia, do exemplo da pandemia, quem que não teve um amigo, um parente que morreu na pandemia, né? E muito disso foi por conta de fake news, por pessoas que não acreditavam que existia uma pandemia, entendeu? Eu fiz parte de um grupo, no lockdown ali, eu e minha família, a gente se isolou, realmente. Eu trabalho em casa, né? Então a gente se isolou. E daí um dia a gente foi num grupo, que a gente faz parte, e as pessoas, e falando sobre isso, assim, elas falaram, eu só acho que vocês têm que parar de assistir televisão. Como se o problema das pessoas morrendo fosse a televisão, tá dizendo que estão morrendo só, né? Então, assim, muita gente, foi as pessoas que morreram acreditando que tudo era uma mentira, né? Então, acho que a gente precisa ser mais responsável, realmente, na internet, com aquilo que a gente compartilha, né? Com aquilo que a gente comenta. E é isso, eu acho que é por esse caminho. A gente vai voltar muitas vezes aqui, né? Com certeza, para falar, né, mais e mais sobre esse assunto. E o desafio vai ser o quê, né? Trazer isso também para o local, né? Para a esfera municipal, né? É verdade. A mensagem de hoje certamente é essa, né? Como é que a gente consegue trazer esse aprendizado para cá? Eu já vi nessa pré-campanha algumas fake news. Fake news, assim, não é só montagenzinha de pegou um print no site, botou, não, fake news de jornal impresso. Entendeu? Um jornal impresso, uma matéria falando mal de um candidato, que tu olha para aquilo e tu diz, não, mas como que é uma fake news? É uma foto que a pessoa bateu. Né? E é uma fake news. Então, acredito que a gente vai ter bastante surpresa em relação a isso, né? Nessa eleição também. Cada tempo. Comentar muitas vezes. Exato, e agradecer, claro, o Maurício por esse bate-papo, e que eu acho que é extremamente necessário que a gente faça outras vezes, né? Então, um forte abraço e que a gente se atente
ao que eu acho que é o chamamento para mim, sobretudo, é da responsabilidade que cada um de nós tem ao repassar, ao acreditar, né, naquilo que a gente está consumindo, mas especialmente, né, saber o quanto as fake news causam mal, mortes, né, violência, e é muito sério, E fake news é crime, tem que ser, né, entendido assim. Se você gostou desse podcast, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Escuta ABC é o canal para você.